Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? RH aqui falando, ó. O videozinho de hoje tá muito interessante. No vídeo de hoje nós vamos tratar de todas as contratações que o Vasco teve em 2025. Uma vez que em 2026 o Vasco só apresentou dois nomes ainda de contratações. Por que que o Vasco fez isso? Porque ao contrário de 2025, o Vasco saiu contratando doidado, só contratações impensadas, contratações horríveis. E aí no vídeo de hoje eu vou citar todas as contratações do Vasco em 2025 e eu quero a opinião de vocês em comentário, qual foi a pior e qual foi a melhor. São várias contratações, eu acredito que está em torno de 12 a 15 contratações. Então eu vou citar todas elas de 1 até chegar ao final, vou falar o nome de todo mundo, vou falar um pouco sobre essas contratações, quanto chegou, salário aproximado, se adaptou fácil, se foi uma boa contratação, se jogou bem, se jogou mal, e aí vocês deixam no comentário qual foi a pior e qual foi a melhor. Depois, no final do vídeo, eu vou deixar a minha opinião de qual foi a pior e qual foi a melhor. Aí vocês dizem qual foi a pior e qual foi a melhor na opinião de vocês. O ranking de avaliações de todas as contratações do Vasco em 2025. Todas elas. Começando por Nuno Moreira, que foi a primeira contratação do Vasco em 2025. Ó, Nuno Moreira chegou em fevereiro de 2025, mas parecia que já atuava no futebol brasileiro há tempos. O jogador foi contratado para suprir a carência urgente do elenco por atacantes que atuavam pelo lado de campo. Virou titular absoluto do time, tanto com Fábio Carelli quanto Fernando Diniz. Nuno fechou sua primeira temporada no Vasco com 56 jogos disputados, é muito jogo. Nuno foi um dos que mais jogou pelo Vasco nessa temporada de 2025. O maior número da carreira do atleta em um ano, com 11 gols e 7 assistências. Eu acredito que pelo menos a contratação do Nuno foi uma grande contratação. Se você concorda comigo, deixa um like aí e comenta aí se você concorda com a contratação do Nuno Moreira. O segundo foi o Andrés Gomes. Ó, o atacante despontou na reta final e foi o grande destaque do time nos jogos decisivos das semifinais da Copa do Brasil. Em poucos meses no Vasco, Andrés Gomes foi gradativamente ganhando seu espaço até se firmar no time de Fernando Diniz. O colombiano herdou a vaga de Verratti no ataque e mesmo com pouco tempo de clube, terminou a temporada como o terceiro maior garçom do Vasco em 2025, com 21 jogos disputados pelo Vasco e 7 assistências. Também Andrés Gomes esse que já veio na segunda janela, ao contrário do Nuno Moreira, que foi o primeiro. E aí você me diz aí o que você achou do Andrés Gomes. O terceiro foi Carlos Cuesta. Carlos Cuesta chegou ao lado de Robert Renan para corrigir a nota do sistema defensivo e virou rapidamente titular. Acumulou mais partidas boas que ruins. Embora não tenha sido uma boa decisão na Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã, o Vasco tem o desejo de manter Carlos Cuesta no elenco e vai disparar o gatilho no contrato com o Galatasaray para renovar o empréstimo por mais um ano. Ele jogou 17 partidas pelo clube com um gol marcado em 2025, entendeu? Carlos Cuesta, que foi a terceira contratação. A quarta contratação foi o Robert Renan. Ao lado de Cuesta, o defensor também virou rapidamente titular da zaga do Vasco e foi elogiado com frequência por Fernando Diniz. Logo em sua primeira oportunidade em campo, no jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Botafogo, ele foi o responsável pela cobrança que garantiu a classificação nos pênaltis e colocou a equipe na semifinal da competição. Robert Renan, para mim, também foi uma ótima contratação, embora no final eu vou dizer que foi a melhor e que foi a pior. Apresenta muita qualidade na construção, mas ainda precisa aprimorar algumas questões defensivas, assim como o próprio treinador indicou em coletiva de imprensa depois da final da Copa do Brasil. Em quinto lugar, Thiago Mendes, primeira contratação da era Ademar Lopes. O volante demorou a engrenar no Vasco, mas foi um dos pilares na reta final da temporada e um dos grandes esperanças para 2026. Ao lado de Andrés Gomes, Thiago Mendes destacou-se nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Assumiu a titularidade no meio-campo. Ao lado de Barros, Diniz, um grande fã do jogador. A admiração vem desde a passagem de Thiago Mendes pelo São Paulo, no qual o atleta chamou a atenção de times como França,
da França, né? Como Lyon e Lime. Quarta contratação. A sexta contratação foi o Tietê. Pra mim, o Tietê, entendeu? Não é mais o mesmo Tietê que jogou no Palmeiras, que jogou no Botafogo, que jogou no Atlético Mineiro. Mas Tietê veio com aquela mística de campeão, todo time queria passar ele ser campeão, mas pra mim, olha só, o volante foi peça importante em grande parte do ano, mas caiu de rendimento e perdeu espaço na reta final do ano com o Diniz. O jogador chegou a ser considerado pelo treinador como o melhor jogador do Vasco durante o período do meio do ano. Antes das lesões sofrida na coxa, no jogo contra o Corinthians em agosto, e que voltou a tirá-lo de combate nos primeiros minutos da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Botafogo. Tietê também, aí você me diz, o que você achou da contratação do Tietê? Eu acho que, sei lá, não mostrou que veio não, entendeu? Teve poucas oportunidades, se machucou, saiu, mas vamos lá. A sétima, Lucas Freitas, Lucas Freitas pra mim não deu. Chegou sem custo e foi contratado no início do ano para ser a quarta opção no setor defensivo, mas terminou o ano como o zagueiro com mais partidas, 37 partidas no total. Por esse motivo tem um balanço positivo na contratação, que para mim não tem valor positivo em contratação nenhuma. Não tem mesmo. Apesar da desconfiança inicial, o artista conquistou seu espaço e teve momentos importantes, como por exemplo no jogo contra o Botafogo pela Copa do Brasil, foi bastante elogiado por Diniz. Com a chegada de Cuestas e Renan, perdeu espaço. Pra mim, mano, Lucas Freitas não deu, não vi um gol, não foi maneiro. Não foi maneiro. Também tivemos Lucas Oliveira, que eu acho que até foi pior do que o Lucas Freitas, cara. Dois Lucas, porra, mano, me lembrou muito Maico e Léo Pelé. Então, mano, só falha demais, muita oscilação, tá vendo? Chegou com um status superior ao lado de Lucas Freitas, mas não convenceu. O defensor iniciou o ano como titular, mas perdeu espaço ainda no Campeonato Carioca e só voltou a iniciar a partir de outubro. Fechou a temporada com apenas 15 partidas disputadas e não sabe se vai nem perder. Esse aí já foi embora. Esse aí, graças a Deus, já foi embora, foi pro Mirassol e já vai embora, já foi tarde. Matheus França, cara. Matheus França também chegou com status pá, mas não mostrou porque veio, mano. Um jogador que já do Flamengo, mano, compadre, então não agradou nos primeiros meses do Vasco. O jovem de 21 anos chegou ao Vasco com um empréstimo do Crystal Palace, mas conviveu com a falta de ritmo de jogo e não convenceu a comissão técnica de Diniz, muito menos a torcida vascaína. A mim não convenceu mesmo, que perdeu gradativamente a paciência com o meia atacante. Foram 19 partidas pelo clube carioca sem participações. O cara jogou 19 partidas e não fez nenhum gol, não é possível, cara. Até o Verratti, que ficou 8 jogos sem marcar, marcou mais gol que ele. Daniel Fusato também. Daniel Fusato também não tenho nada para falar dele, mas também não tenho nada para elogiar, porque não deu nem para elogiar nem para falar mal. Com Jardim como titular absoluto, o goleiro teve poucas oportunidades no ano. No entanto, quando as teve, não foi bem. Foram 2 jogos como titular no Campeonato Brasileiro contra Mirassol e Atlético Mineiro com 8 gols sofridos. O cara só jogou 2 partidas e tomou 8 gols. Então, pode arrumar umzinho melhor. Eu pegaria aquele goleiro do Santos lá, o Brazão, e botava para ser o reserva do Léo Jardim e acabou, compadre, não adianta. Vamos para mais um. Garré, coitado. Garré chegou e não jogou porra nenhuma, não. Garré chegou ao Vasco na mesma semana que Nuno Moreira para suprir uma carência na opção do ataque, mas teve destino diferente em São Januário. O argentino começou sua passagem como titular como Carille, mas sem boas atuações. Perdeu ainda mais espaço quando o Ryan chegou a atuar lá pelo lado direito de ataque e jamais iniciou uma partida sob o comando de Fernando Diniz. Nem mesmo quando o treinador poupou todos os titulares na última partida do Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Foi a segunda contratação mais cara do Vasco em 2025, atrás apenas de Nuno Moreira. O ponta estava no Krasnodar da Rússia, foi contratado por 2,5 milhões de euros. Meu Deus do céu, é muito dinheiro por um cara que não jogou nada, velho. Aí veio Maurício Lemos. Maurício Lemos veio, caralho, parecia que dá um respiro, outra bosta rala, mano. Maurício Lemos, quando foi contratado no início de 2025, Maurício Lemos chegou ao Vasco com o status de titular e de solução para os problemas defensivos recorrentes do time na última temporada. Terminou o ano, porém,
com apenas 9 partidas disputadas. 9 partidas disputadas, cara, que chegou no começo do ano. A comissão técnica e o departamento de futebol demonstraram insatisfação com o zagueiro ao longo da temporada. Questões físicas, técnicas e de comportamento. O jogador nem sequer foi com o elenco para o final da Copa do Brasil, mano. O contrato do Uruguai se encerrou em 31 de dezembro e não foi renovado. Ô, glória, que esse cara não foi renovado, meu louco, pai. E por último, mano, Lloyd Augusto, cara, que falou, mó fanfarrão, falou, que se jogasse contra o Flamengo ia fazer, ia acontecer também, não fez nada. Só soube fazer live polêmica antes da contratação, gesto com a mão no ouvido, que viralizou nas redes. Lloyd Augusto foi um capítulo à parte no ano do Vasco e custou, para além de tudo, 1,5 milhão de euros. Lloyd Augusto, não é sacanagem não, mano. Quem contratou esse cara é maluco. O angolano nunca correspondeu e viu a torcida perder a paciência com erros e com postura em campo. E em determinados jogos, o diretor técnico Felipe Loureiro chegou a apontar o angolano parecia displicente em alguns momentos durante a coletiva de imprensa. Dentro de campo, seu ato positivo foi o pênalti convertido na disputa contra o Operário, meu irmão. Porra, Lloyd Augusto, esse também já foi tarde, moro, pai. Aí eu te pergunto, de todos esses que eu falei, mano, pra mim, o Lloyd Augusto foi o pior de todas as contratações, cara. E aí eu te falo, ó, se você chegou aqui até o final do vídeo, deixa o like aí pra fortalecer o nosso canal. Não esquece de se inscrever no canal, não, ativar o sininho das notificações pra ficar sabendo de tudo que eu acabo postando aqui. Temos live todo dia discutindo sobre futebol. Todo dia a gente faz live aí falando sobre futebol e dando nossa opinião e para fazer o que a gente mais gosta de fazer, que é falar do Vasco. Então, portanto, já peço o seu likezão, taca o dedo no joinha, se inscreve no nosso canal aí, temos vídeo todo dia, live todo dia. E se você gostou da gente, se inscreve no canal e acompanha a gente nas lives aí. Teremos live todo dia no horário de 11h30 da noite até 1h da manhã. Fiquem todos com Deus, espero que tenham gostado do vídeo.